aqui é a oração, é a conversa com Deus que mais me chama a atenção, o Salmo 51. E aqui, eu creio que aqui verdadeiramente nessa oração, o Senhor converteu a Davi. Eu creio que verdadeiramente, nessa oração, Davi foi convertido. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Então, quando você ora, você tem pedido para Deus, lava-me, Senhor, da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Então essa oração, ela é prioridade à nossa vida. A purificação, a limpeza do nosso pecado. Sermos limpos das práticas pecaminosas. 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Tá vendo? Davi disse aqui que ele sabia os erros dele. Eu conheço as minhas transgressões e eu tenho certeza que você conhece, que você sabe aquilo que você está fazendo de errado. Davi foi com maior sinceridade, foi sincero com Deus. Eu conheço que eu infringi a tua lei. Eu conheço que eu errei. Eu conheço que eu não obedeci às tuas leis. Então, Davi estava sendo numa sinceridade aqui nas suas orações. E o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado de Davi estava sempre diante, significa o quê? Ele estava sempre lembrando. O meu pecado está sempre diante de mim. As pessoas podem não saber o meu pecado, mas eu sei. Eu sei o que falta libertar em mim. Eu sei o que falta em renunciar em mim. Então, pode até esconder o pecado dos outros, né? Mas ele estava dizendo aqui que o pecado dele estava sempre adiante dele, na frente dele. Estava ali, ó, nos olhos dele. É a purificação dos seus pecados. E aqui diz, no 4, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, quando nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. É por isso que nós temos que resistir ao pecado. É por isso que nós temos que largar o pecado. É por isso que nós temos que fazer o que Davi fez aqui nessa oração. Senhor, limpa-me do meu pecado, purifica-me do meu pecado. Purifica, somente pequei. Quando você mente para os outros, você está pecando contra Deus. Quando você infringe alguma lei de Deus, quando nós infringimos alguma lei de Deus, nós estamos pecando contra ele. Quando nós adulteramos, eu vou falar nós, né? Porque adultério, eu não sou casada. Então adultério não significa só matrimônio. Se eu adultero praticando outras leis que não é lei de Deus, eu estou adulterando com Deus. Então, ele diz assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, para mim ser justificado, eu tenho que reconhecer o meu pecado. Eu tenho que reconhecer que eu pequei contra Deus. Quando desobedece pai, eu não estou pecando só contra os meus pais. Eu estou pecando contra Deus. Contra Deus. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, o que foi que ele disse? Pai, pequei contra ti e pequei contra Deus. Não foi isso que o filho pródigo disse? Ele reconheceu que ele pecou contra o pai e pecou contra Deus, porque é lei honrar pai e mãe, é lei obedecer pai e mãe, é lei de Deus. Então ele estava transgredindo a lei, pecando contra o Pai e pecando contra Deus. Então, quando mentimos a outras pessoas, nós estamos pecando contra aquelas pessoas e pecando principalmente contra Deus. Então, nós temos que combater
o pecado da nossa vida. E as pessoas hoje, elas combatem entre si, lutam entre si, combatem uma contra as outras. Mas a maior guerra que nós temos que ter, o maior combate, é contra o pecado que habita em nós, que ainda sabemos que é errado, sabemos que infringe a lei de Deus, mas pecamos. Então vamos fazer como Davi: purifica-me, Senhor, do meu pecado, purifica-me. Aleluia, Deus, eu amo muito esse salmo, é muito edificador. Esse momento de Davi, ele ser sincero com o Senhor. Eu acredito que Davi, ele já tinha pecado. Davi foi abençoado. Deus era com Davi nas guerras. Deus respondia às orações de Davi. Deus respondia ali o momento que Davi clamava. Deus livrava Davi dos seus inimigos. Deus livrou Davi dos seus próprios filhos que era contra ele. Deus perdoou Davi. Não tirou o Espírito de Deus da sua vida. Quando ali o profeta chegou com Davi, né, e através daquela história revelou o pecado de Davi, que Davi tinha adulterado, que Davi tinha matado, além de adulterar, tinha matado. E todo o tempo ali, Deus não desistiu de Davi. Interessante que Deus não desiste de nós, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós ainda infringimos a lei, Ele sabe que ainda não estamos totalmente purificados, mas Ele está esperando esse momento que Davi teve com Deus. Ele está esperando nós termos esse momento aqui, ó, que Davi teve com Deus. Não, Senhor, eu pequei. Não, Senhor, o pecado está aqui na minha mente me acusando. Me acusando, era isso que Davi disse: o pecado está à minha frente, todo tempo acusa. Toda aquela mente ali sabe que você está te acusando. Às vezes, você escuta uma palavrinha, por você estar em pecado, já diz: a irmã está falando para mim. Mas aí a irmã nem está falando para você, mas você, por estar em pecado, já vem como acusação. Será que a irmã sabe do meu pecado? Eu não sei, não. Quem sabe do nosso pecado é Deus. Quem sabe do nosso oculto é Deus. Quem sabe do nosso escondido é Deus. Quem sabe que nós somos escondido em casa, no trabalho, com os amigos, está a contemplar os maus e os bons. Então, por isso que pecamos contra Deus, porque Ele sabe quem nós somos. Então, aqui, aleluia, Jesus, Ele diz aqui, né? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhecia, né, que a carne dele era pecado. Davi reconheceu tudo ali, a fraqueza dele, que, aleluia, Deus, que a carne dele ali estava em pecado, que ele foi concebido pelo pecado, né? Mas interessante, né, que hoje a gente pode dizer: Senhor, eu fui concebida pelo pecado, eu aprendi, Senhor, a viver em pecado, achando que eu estava fazendo certo. E hoje não. Hoje nós sabemos que nem tudo que foi ensinado para nós estava dentro da lei de Deus. Até sabemos que tem coisas que vêm para nos ensinar que não está na lei de Deus. E aqui, aleluia, Deus, Davi, ele declarava isso, ele reconhecia isso, que ele recebeu ensinamentos que levavam ele a pecar, leis que nos levam a pecar, não é verdade? Tanto é que Daniel, bem, alergia, né? Você já pensou? Lembra que Daniel não quis infringir a lei de Deus e ali não obedeceu a lei exposta para ele dobrar os joelhos ali a seu Deus, não orar a seu Deus, não buscar a seu Deus. E o que aconteceu? Daniel foi colocado na cova dos leões, mas ele foi para a cova dos leões, mas ele não desobedeceu às leis de Deus. Você é capaz de ir para as covas dos leões? Você é capaz de passar por isso para não desobedecer à lei de Deus? Principalmente agora, né? Principalmente agora, os últimos tempos. Então aqui, aleluia, Deus, Davi reconhecia isso.
E ele diz, no 6, eis que amas a verdade. No íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade. Você está entendendo? É isso que nós temos que entender. Aleluia, Deus. Que Deus ama a verdade. Por isso que eu sempre digo, seja você. Seja você. Não queira aparentar o que você não é. Eu não posso aparentar o que eu não sou. Não, você não pode mudar para me agradar, na minha frente ser uma pessoa agradável a mim. Mas essa pessoa não é você. Seja você. Seja você, seja verdadeiro. Deus vai te libertar nós sendo verdadeiros. É isso que ele diz aqui. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A maior sabedoria é sermos verdadeiros. Porque nós sabemos que o enganador é o maligno. E nós sabemos que se nós estamos enganando os outros, nós estamos tendo práticas do maligno. Nós estamos obedecendo às ordens do maligno, os estatutos do maligno, as leis do maligno, entendeu? Mentira. Quem é o pai da mentira? É muito claro isso. Você gosta que mintem para você? Não. Eu não gosto que mintam para mim. Então, se eu não gosto que mintam para mim, eu também tenho que entender que eu não posso mentir para os outros. Por isso que Deus ama a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para nós seguirmos a direção. Por quê? Porque o exemplo de Jesus para nós é perfeito. Bom dia. Jesus é o caminho. Porque o exemplo de Jesus é perfeito para mim. É perfeito. É um exemplo ao qual eu devo seguir. Então, ele é a verdade. Nele não encontrou mentira. E aonde que Jesus foi verdade? Na terra, na carne. Como nós somos carne, não somos? Nós somos carne querendo viver na justiça, querendo viver em espírito, porque a justiça de Deus é espiritual, não é? A justiça de Deus, ela é espiritual e se materializa na terra. Da onde Jesus veio? Jesus veio da terra ou veio do céu? Jesus veio do céu. Da onde a palavra de Deus veio? A palavra de Deus veio da terra ou veio do céu? A palavra de Deus veio do céu, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Lembra de João em Patmos? Foi revelado a ele ali o livro de Apocalipse. Então, a palavra veio do céu. Do céu, as escrituras sagradas, revelação, a verdadeira revelação do Espírito Santo. Tem os escritores ali, escreveram, né? Aleluia, Deus, mas a revelação veio do Espírito Santo de Deus. Hoje tem Bíblias distorcidas, hoje tem Bíblias atuais, hoje tem Bíblias modernas. Quando eu compro uma Bíblia, eu vou ver se ela está de acordo com a minha Bíblia mais antiga. Aí eu começo a folhear e ver se está batendo com aquela antiga. Porque se ela tiver algo diferente, eu já sei que já houve um... Então aqui diz, purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. É o nosso sonho, né? Ficar branco que nem a neve, com as vestes resplandecentes. Que veste é essa? Eu me vesti toda de branco? Aquele branco alvejante, aquele branco que as mulheres gostam, né? De deixar a roupa bem branquinha, cheirosa. Enquanto a mulher não consegue deixar aquela roupa bem branquinha, ela não tá feliz, né? Não sei se eu vestir-me de branco, mas sim ter uma alma limpa,
uma alma branca, alvejante, resplandecente. Então ele disse: purifica-me com isope, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Aleluia, Deus, mais branco do que a neve. Então, Davi chegou no momento, a preocupação dele, as preocupações deles era antes o quê? Vencer as guerras, ser rei, pastorear. Davi era alcançar ali as promessas do Senhor para a vida dele. Mas aqui nesse momento ele entendeu que agora o que ele queria? Ficar limpo na presença de Deus. Ele entendeu aqui que ele não queria mais pecar contra Deus. Ele não queria mais adulterar, ele não queria mais mentir, porque quando ele adulterou, ele mentiu, não é verdade? Tanto é que ele mentiu enviando ali o soldado para a batalha, mas na verdade ali era uma trama, era uma mentira para tirar a vida do marido da sua desejada, né, da mulher do adultério. Então aqui Davi reconhece nesse salmo que todas as conquistas, e Deus foi com ele em tudo. Nas conquistas dele, derrubando o gigante, Davi orava e Deus era com ele, Deus dava para ele aquilo que ele queria, Deus não deixou ninguém tomar a coroa que era de Davi, se cumpriu a promessa de Deus na vida de Davi, mas chegou o momento que Davi entendeu que ele não estava limpo com Deus, que a alma dele ainda estava suja, que o pecado ainda acusava ele, estava na frente dele, acusando a mente dele, e Davi entendeu que ele mentiu, que ele adulterou, Davi entendeu que ele traiu, Davi entendeu que ele infringiu a lei. Chegou o momento que Davi caiu ali e reconheceu todos os seus erros e pediu, né, para ele ser limpo, para ele ficar branco, para ele ficar puro, para ele ficar ali com uma vida em paz com Deus, porque Davi era rei, Davi conquistou batalhas, Davi foi pastor, Davi, aleluia, Deus era ali com ele, mas Davi sabia que ele ainda não estava limpo na presença de Deus. Eu acho lindo esse salmo. Então, aqui, nossa oração, pedimos tantas as coisas de Deus como Davi pediu. Davi pediu muitas coisas e Deus abençoou, Deus concedeu a Davi. Mas chegou o momento de Davi agora pedir o quê? A sua purificação, a sua libertação, que ele queria ser puro como a neve, limpo como a neve, branco como a neve. Tem um momento que nós temos que chegar nessa oração. Purifica-me, Senhor. Purifica minha alma. Jesus está voltando. Precisamos ter um coração puro, um coração agradável a Deus, um coração sincero, sem mentiras, sem mentiras. A mentira é a maior sujeira no nosso coração. Por isso que não há mentiras em Jesus. Não há. Não houve mentiras nele enquanto ele estava na terra. E ele disse: eu venci o mundo e vós também vencerão. Então nós somos capazes de vencer o mundo, porque o Filho de Deus veio em carne e venceu o mundo. Ele resistiu ao pecado. Ele foi tentado. Satanás veio para tentar Jesus, mas ele não pecou. Ele não infringiu a lei do Pai. E assim ele disse que nós podemos vencer. Ele foi fiel em tudo. E ele veio aqui como exemplo. Nós podemos ser fiel a Deus. Nós podemos ser fiel à palavra de Deus. Nós podemos ser fiel porque ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo a seguir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho para nós seguirmos, a trilha, a direção. Ele diz, né? Faça o que eu mando. Faça que serão limpos, serão abençoados, serão purificados. Aleluia, Jesus. É isso que nós temos que entender. Ser imitador de Cristo. As pessoas querem imitar tanta gente, né? Tanta gente, eu fico olhando, as pessoas imitam cantores, as pessoas imitam atores, as pessoas imitam comediante, as pessoas imitam
Muitas coisas, muitas, imitam pregadores, as pessoas imitam tanta da coisa, mas não querem imitar Jesus, não querem ser ali, né, imitadores de Cristo. Nós não queremos imitar a Cristo, imitar como Cristo viveu, ali o caminho da verdade e da vida. Glória a Deus. E aqui diz: esconde-me, não, faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Olha aí, o Senhor quebrou os ossos de Davi, né? Como assim quebrou os ossos de Davi? Davi não ficou aleijado, não ficou paralítico. O Senhor fez sentir ali nos ossos de Davi, aleluia, Deus, que Davi, aleluia, Deus precisava quebrar o seu orgulho, quebrar a sua força e viver pela força de Deus, quebrar aquela sua vida de pecado, de adultério, de mentiras, porque ele adulterou, ele mentiu, né? Naquele momento ali, foi o momento que Davi adulterou e mentiu e mostrou, aí o Senhor pegou, quebrou. Eu vou te mostrar, vou mostrar a verdade. Quando Deus nos mostra a verdade, ele nos quebra, né? Vou te mostrar agora. Aleluia, Deus, o teu pecado escondido e a gente é quebrado naquela hora. Como a mulher adúltera, né? Ela não foi apedrejada pelo povo, porque Jesus não permitiu, mas ela foi quebrada naquele momento, a qual o seu pecado estava na frente dele. Então, naquele momento que o Senhor levou o profeta ali na frente, falar com Davi, ele foi quebrado. Ele foi quebrado ali pelo pecado que estava ali sendo falado pelo profeta. Tu estás assim na tua vida. Então, nós somos quebrados nesse momento. A nossa vontade é o quê? De se esconder, né? Não é isso? Ai, de se esconder, de se envergonhar, de se afastar de Deus, como o próprio Adão e Eva se esconderam, né? Quando eles pecaram. Aleluia, Deus. E aqui diz aqui. Então, nesse momento, Davi ele entendeu, aleluia, Jesus, que ele precisava passar por tudo isso para ele ter uma vida de alegria, porque Davi não era alegre. Ele era rei, ele era reconhecido como quem venceu muitas batalhas, mas ele não tinha alegria, porque aqueles que vivem em pecado, eles não têm alegria. Eles sabem que estão errados. É uma falsa alegria. E aqui diz o quê? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora Davi estava dizendo: Senhor, não olha mais para os meus pecados. Apaga meus pecados. Era como se Davi dissesse assim: Senhor, eu quero ter uma vida nova, eu quero ter uma vida limpa na tua presença. Eu quero ter uma vida, Senhor, com coração puro. Eu não quero ter mais uma vida, Senhor, a qual eu falo de ti, Senhor, mas minha mente está dizendo que eu estou em pecado. Então eu creio que naquele momento o Davi estava rasgando o coração dele, se aquebrantando ali para o Senhor, né? E dizendo: aleluia, Deus, esconde a tua face dos meus pecados, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. E apaga todas as minhas iniquidades. Diz aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Novamente, Davi, pedindo do Pai, cria em mim, Senhor, um coração puro. E qual é a nossa oração de dia e de noite? Deus, então aqui Davi chegou e pediu a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então pedimos tantas coisas de Deus, mas nós temos pedido: Senhor, cria em mim um coração puro, um coração sem mentira, um coração sem pecado, um coração sem traição, um coração sem divórcio, né? Se divorciar de Deus, eu vou me separar de Deus, como se Deus fizesse mal a nós. Como se eu pudesse trocar Deus pelos prazeres, pelos pecados. Então aqui, né, Davi entendeu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque somente o coração puro deseja Deus. Somente o coração puro
quer as coisas de Deus, quer a palavra de Deus. Um coração puro quer ter uma vida de oração. Um coração puro quer ter morar no céu, quer ter intimidade com Deus. Porque aqueles que estão no pecado, eles querem se esconder de Deus, se afastar de Deus. Como Davi tentou se esconder no seu pecado, mas ninguém pode esconder pecado de Deus. E Davi entendeu isso. Cria, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, aqui diz, aleluia, Jesus, o salmista entendeu que ele precisava ter um coração puro, porque ele era rei, porque ele era um guerreiro, venceu as batalhas, porque Deus preparou um banquete na presença dos seus inimigos. Deus, ele entregou os seus inimigos nas mãos dele. Saul estava na mão de Davi. Ali, Davi poderia ter matado Saul, e Davi não matou. Então, praticamente, Davi tinha tudo com Deus, mas faltava ter um coração puro, um coração reto, um espírito reto. Então, Davi reconheceu: Senhor, eu tenho tesouro, eu tenho unção, tu me deste unção, eu tenho, Senhor, vitórias, mas falta eu ter um coração puro e um espírito reto. Você está entendendo? Que lindo, né? Eu amo esse salmo, é maravilhoso esse salmo. Ele ensina muito ali a nós orarmos, a esse pedido. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Davi, ele sabia que por causa do pecado dele, ele podia ser lançado fora. Davi, ele sabia, Saul, ele foi lançado fora, Saul, ele foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque Saul desobedeceu a Deus, desobedeceu às leis de Deus, não honrou o profeta. Saul ficou contra muitos, né, que estavam ali na direção de Deus. E aleluia, Deus. E Davi aqui, ele entendeu: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. E agora Davi entendeu: Senhor, o que adianta eu ser rei? O que adianta eu ser ungido? O que adianta, Senhor, eu ter várias vitórias de guerra? O que adianta, Senhor, se ter várias mulheres, ter tudo que eu tenho, ser reconhecido? Davi já era reconhecido. E o que? Não ter mais o Espírito de Deus na sua vida. Vamos deixar que as lutas nos leve à depressão, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer parar que a gente tenha essa busca com Deus. Ele quer nos atingir cada vez mais com lutas. Ele quer fazer a gente perder a nossa fé em Deus. E uma coisa que a gente tem que aprender nessa caminhada é nunca perder a nossa fé. Não perca a sua fé, não perca a sua fé. Creia no teu Deus, creia. Vai chegar a fé. Aleluia, é crer que Deus pode fazer. Então, no momento que eu não creio mais, eu perdi a minha fé. Então, eu não acredito no poder de Deus, e Ele é poderoso para libertar. E faz muito chorar, eu posso me abater, eu posso me entristecer, eu posso, muitas das vezes, me abalar, ficar abalada, com a alma abalada, entristecida, mas a minha fé eu não perco. Porque se eu não acreditar em Deus, não adianta. Eu estou aqui falando da palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor. Então, nós não podemos perder a fé. E a nossa luta é essa. O inimigo quer que a gente perca a fé em Deus. Para quê? Para que não aconteça um milagre. E muitas das vezes, Deus permite tudo isso porque através dessa dor a gente busca Ele. Através dessa dor a gente está orando, está jejuando, a gente está se chegando mais perto de Deus. Então, aleluia, Deus, tudo está no controle de Deus. Que o Senhor, como Ele renovou aqui a Davi, como Davi pedia, né, ao Senhor um renovo. Davi estava pedindo aqui um renovo, Davi estava pedindo para que o Senhor não tirasse o seu espírito da vida dele, entendeu? Então nós precisamos do Espírito de Deus em nossa vida, em comunhão conosco.
Nós precisamos ter a presença de Deus, a direção de Deus. Sabemos que temos um Deus que pode nos socorrer, que pode fazer milagre, que pode nos transformar, que pode transformar a história da nossa família. Nós não somos perdedores, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E isso tem que estar na nossa mente. Eu sou vitoriosa, eu vou vencer e vou ver a vitória da minha família. É lutar contra o pecado, é lutar contra o desânimo, é lutar contra as forças do mal. E só podemos lutar contra as forças do mal estando em Deus, estando em Cristo Jesus, estando na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser a minha prática. A palavra de Deus é minha fé. Senhor, a tua palavra diz isso. E vai acontecer, porque o Senhor não mente. Ele ama a verdade, porque ele é verdadeiro. Então a palavra dele é verdadeira. Ele pode libertar, ele pode transformar a prostituta em serva, ele pode transformar o viciado em servo. Então ele pode todas as coisas. Amém. Vamos, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito voluntário. Puro, limpa-nos, Senhor, limpa-nos, Pai, limpa o nosso coração, dai-nos esse espírito voluntário, Senhor, oh Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Está entendendo? Essa mudança na vida de Davi, que Davi estava pedindo, ter um coração puro, não mais um homem mentiroso. Porque ele mentiu ali no momento do adultério, ele mentiu ali tramando a morte, né, do seu servo, ali do seu soldado. Davi mentiu ali. Então, o que significa? Aleluia. Davi tramou uma mentira, o coração dele estava sujo. Então, aqui ele reconheceu tudo isso e ele disse que ele, tendo um coração puro, ele podia ensinar os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Por isso que o Senhor diz para nós, não mentir. Por quê? Porque como eu vou dizer para vocês se converterem, se eu estou vivendo em mentira, se eu estou tendo um coração que não é sincero, que não é um coração puro. Então chegou um momento aqui, Deus, sempre com Davi, Deus não desistiu de Davi, mas chegou um momento aqui que agora Davi entendeu que ele precisava dessa conversão na sua vida para poder o quê? Ensinar a palavra de Deus, ensinar a outros. Amém, né? Davi entendeu tudo isso e ele estava pedindo somente a conversão dele para poder ele assim pregar a palavra, ensinar aos outros a saírem do pecado, porque Davi teve experiência com o pecado, teve vitórias com Deus, viu que Deus não desistiu dele, ele precisou passar por tudo aquilo para depois dizer ali a verdade, ensinar que ele precisava ter um coração puro. Aleluia, Deus. E aqui diz, abre, Senhor, os teus lábios, então livra-me dos crimes de sangue. Né? Davi sabia que ele tinha crime de sangue. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Davi ia sempre falar ali, né? Aleluia, Deus, a justiça de Deus. Era isso que ele entendeu. Que ele precisava desse perdão de Deus, porque o pecado estava acusando ele, estava na frente dele, e ele precisava desse coração puro, que não fosse mais de mentira. Era um rei, mas havia ali aquela acusação do pecado. Então Davi dizia, eu preciso ter um coração puro, eu preciso ter um coração limpo, eu preciso ter um coração aqui, um espírito alegre de salvação na minha vida, porque aqui o Davi iria ensinar a outros a se converterem, falar da palavra de Deus.
Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Um coração quebrantado, um coração que se abre para Deus. Quebrantado, se quebrou ali, né? Quebrou o vaso, não tem mais nada escondido. Quando é quebrado, a gente pode ver o que está dentro do vaso, porque o vaso foi para o chão. Então, naquele momento, Davi estava quebrantado, quebrou o coração dele, mostrou tudo que estava dentro do coração dele. Aleluia, e o Senhor fez de Davi um coração novo, um coração segundo o coração de Deus. Eu acredito que naquele momento Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque imagine, uma pessoa segundo o coração de Deus não mente. Uma pessoa segundo o coração de Deus não trai. Uma pessoa segundo o coração de Deus não adultera. Uma pessoa segundo o coração de Deus não peca. Porque Deus não peca. E eu creio que nesse momento o coração de Davi verdadeiramente se tornou um coração segundo o coração de Deus. Porque o coração de Deus é limpo. E esse momento de Davi, ele dizia: limpa o meu coração, purifica o meu coração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E aqui diz, né? Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Como eu posso oferecer jejum? Como eu posso oferecer momentos de oração com Deus? Como eu posso oferecer momentos com palavra de Deus se eu não tiver um coração limpo, um coração aquebrantado, um coração sincero na presença de Deus? Estou vivendo em mentiras e apresento jejum. Estou vivendo mentira para o próximo e estou ali apresentando jejum. Estou vivendo com o coração sabendo que eu estou pecando e estou ali apresentando orações. Aqui Davi, ele reconheceu tudo isso. Ele precisava ter um coração puro para apresentar suas orações, para apresentar o seu jejum, para apresentar ali o seu momento de consagração. E tem muitos que nós fazemos isso, mas não temos o coração puro. E hoje o Senhor veio falar conosco. Aleluia, Deus, para pedirmos para ter essa purificação no nosso coração. E aí tudo que nós apresentarmos a Deus será com coração puro. Orações, louvores, jejum, palavra. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Entendemos a palavra de Deus? Eu fico feliz com o Senhor por cada ensinamento. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração, como falou ao meu coração. A seguir os conselhos daquele que procura viver, ter uma vida com Deus, né? Nós sempre precisamos sempre estar sendo aconselhado por pessoas que têm uma vida com Deus, que a gente tem visto ali viver para Deus, procurar viver ali, né, com o Senhor, a palavra de Deus. Essa palavra eu peço para todos nós, para que o Senhor limpe o nosso coração, para que o nosso Senhor perdoe os nossos pecados, purifique o nosso coração e que não tire o seu espírito da nossa vida e que possamos ter esse espírito, né, verdadeiramente ali convertido, um espírito voluntário. O espírito voluntário sempre quer ajudar os outros, sempre quer ajudar o próximo. O espírito voluntário, ele é alguém ajudador. Está ali ajudando, né, em oração, na palavra. Se pode ajudar financeiro, ajuda financeiramente. Um espírito voluntário, ajudando o nosso pecado. E que o Espírito Santo nos ajude a não voltar mais a pecar. Como ele disse: perdoados são os teus pecados, vai e não volte mais a pecar. Porque as pessoas só querem guardar no coração que Deus perdoou o pecado. Mas esquece que ele disse: vai e não volte mais a pecar. Não é porque Deus nos perdoa que nós vamos viver pecando. Ele nos perdoa
Mas ele diz para nós: te perdoei, mas não volta mais a pecar. Entendemos? Porque se Jesus voltar e se nós estivermos em pecado, Deus não pode levar-nos para a presença dele. Por isso que ele sempre pede para nós termos um coração sincero, puro na presença dele. A mentira. Deus ama a verdade. Jesus ama a verdade. Então vamos apresentar nossas orações, nosso jejum, buscar a face do Senhor, mas com o coração verdadeiro, porque ninguém engana a Deus. Então vamos, aleluia, Deus, ter esse coração verdadeiro. Seja quem você é. Ele vai te transformar. Ele está nos transformando, amém? Não adianta mentir, porque Deus, ele conhece o profundo, o escondido e o oculto. Fique na paz, um bom dia.